E é nessa noite chuvosa que eu trago uma proposta que soe talvez um pouco agressiva para você que não entendeu que tudo aqui tange o aspecto mais subjetivo do seu ser. Mas eu vou te contar uma história. E foda-se, na intro mesmo. Quando eu era mais novo, eu tinha o triste hábito de ser desastrado. E por diversas vezes eu já deixei cair meu celular e tentei salvar ele. No momento que eu tentava salvar ele, eu batia a mão no celular e ele vinha quebrar o vidro de algum outro lugar. E daí então, meu pai dizia: você tacou seu celular lá de propósito, em algum momento de surto, de ódio ou qualquer coisa desse tipo, e na verdade não era nada disso. E essa voz do meu pai ecoava dentro de mim. E quando eu percebi, eu tinha quase 30 anos de idade. E ainda estava fazendo esse mesmo comportamento desastrado, esperando pela reprovação dele. E aqui é uma parada profundamente ligada com a psicologia e com o amadurecimento pessoal. O conceito não é sobre violência, mas sobre a ruptura das expectativas herdadas, para que você possa finalmente se tornar quem você é. Vamos lá. O nascimento do indivíduo. Desde que você nasceu e foi crescendo, se desenvolvendo, cresceu com você uma voz que não é tua, mas é uma voz que ecoa dentro da tua cabeça. É a voz que diz o que é certo, o que é seguro, quem você realmente deveria ser. Na psicologia, a gente chama isso de pai interior. E não é o seu pai de sangue, mas é o símbolo de toda a autoridade, regra e expectativa que você engoliu sem mastigar. A prisão da aprovação. Viver sobre a sombra dessa figura é viver em um estado de eterna infância, onde você busca a aprovação que nunca chega. Você evita riscos, porque sabe que ele não aprovaria. Você constrói uma vida que fica ótima no papel, mas que parece um sapato apertado demais nos seus pés. Enquanto esse pai interior vive dentro de você, você vai ser apenas um rascunho dos desejos de outra pessoa. E às vezes você nem percebe, mas é o seu pai que está no piloto da tua vida, guiando suas escolhas e norteando a base que você escolhe cada uma delas. Ato simbólico. Matar o pai interior não é um ato de ódio, é um ato de libertação. E é mais difícil do que você imagina. Muito mais difícil do que você imagina. Muito mais. Ah, meu amigo. É um momento em que você decide que a sua bússola moral é mais importante do que o mapa que te entregaram. É entender que as feridas dele não precisam ser as suas. E os medos dele não limitam o seu horizonte. Para o homem ou para a mulher nascer dentro de você, a criança precisa deixar de buscar o olhar da validação do pai. E você precisa entender que quando ele tinha a sua idade, ele viveu da maneira dele. E você tem que viver da sua. Afinal, seu pai é apenas um humano, apenas um mortal. E entenda pai como uma figura do pai, não como uma pessoa. O silêncio que fica depois desse crime simbólico pode ser assustador no começo, mas é um silêncio que te liberta. Agora a responsabilidade é sua, as escolhas são suas. Pela primeira vez na tua vida, a voz que comanda tudo tem o som da tua própria alma. Deixa seu velho morrer dentro de você para que você possa finalmente viver. Tá, para a gente elevar essa reflexão a um nível mais profundo, podemos estruturar o roteiro focando na transição da sua sombra interior para a luz. O conceito de matar o pai ou a figura de autoridade interna é na verdade um rito de passagem para a autenticidade de quem você realmente é. A morte do ídolo. Ato 1. A herança das sombras. Nós nascemos em uma casa que já estava construída. Herdamos as paredes do medo, o teto das limitações e as janelas por onde nos ensinaram a olhar o mundo. Esse pai interior é o arquiteto dessa casa. Ele não é apenas um homem, ele é um sistema de crenças que diz: não se exponha, o dinheiro é difícil, o que os outros vão pensar de você? Nota, a tragédia não é herdar essas vozes, mas acreditar que elas são sua própria consciência. Ato 2. O confronto com o espelho. Chega um momento na vida de todo adulto consciente em que o peso da armadura se torna maior do que a proteção que ela oferece.
Você percebe que está tentando vencer um jogo cujas regras você não escreveu. Você olha no espelho e não vê o seu rosto. Vê expectativas de uma linhagem inteira. Matar o pai interior dói, porque é, em parte, matar uma versão de você mesmo, que você aprendeu a amar por sobrevivência. É o luto pela criança que precisava ser boazinha para ser aceita. Ato 3. Golpe de misericórdia. A escolha. O assassinato simbólico acontece no silêncio de uma decisão. Eu prefiro ser odiado por ser quem eu sou do que ser amado por quem eu finjo ser. Isso não é um ato de rebeldia infantil. Isso é um ato de soberania adulta. É quando você olha para essa voz de autoridade e diz: eu agradeço pelas suas lições e pelo abrigo que você me ofereceu até aqui. Mas daqui para frente o caminho é meu. Eu aceito o risco do meu erro, desde que o erro seja meu e exclusivamente meu. Ato 4. O deserto e a liberdade. O que sobra depois? O deserto. É o deserto, o lugar mais aterrorizante e bonito do mundo, porque nele não há trilhas prontas. Sem seu pai interior para te julgar ou para te guiar, você finalmente descobre que o som da sua própria intuição é mais belo e mais aguçado do que você imaginaria. A moralidade deixa de ser uma obediência cega e passa a ser uma escolha ética. A vida deixa de ser uma repetição e passa a ser a sua criação. Você não é mais o herdeiro, você é o ancestral de si mesmo. Bom, o papo reto de hoje é acerca disso. Essa foi minha última angústia e minha última reflexão que eu trago pra vocês aqui no canal. E vai por mim, falando assim até parece simples, até parece fácil. Mas, às vezes, tudo isso daí carrega uma nuance inconsciente do nosso ser, que a gente acaba nem percebendo. E às vezes você tem muito mais do seu pai do que de você mesmo, entende? E aí fica difícil você criar alguma coisa que seja efetivamente genuína, se tudo passa pela validação de um ser que não é você, entende? Se você curtiu esse papo, se achou reflexivo demais, se achou subjetivo demais, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar seu like. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo para que a gente cresça nessa imensidão desse YouTube. Não esquece de curtir se você gostou. Não esquece de deixar seu dislike se você não gostou. Enfim, se inscreve no canal para a gente crescer essa comunidade e para que a gente consiga talvez um dia ajudar alguém com esse conteúdo. O vídeo de hoje é esse. Falou, tchau. Stabilize. Teamwork is dreamwork.